quinta-feira. Hoje tem bate-papo legal sobre atividade física com a Carol Rangel, uma fofa, linda, 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 professora de educação física de dança, que vai conversar com a gente para falar sobre um monte de coisas legais na atividade física. Esperar só ela entrar para a gente começar a bater papo. Gente, o meu som tá bom? O barulho do ventilador tá atrapalhando? Digam aí para mim, por favor. Ah, entrou, Carol! Carol, o barulho do ventilador tá atrapalhando? Diga para mim, por favor. Eu vou estar te convidando enquanto isso para você entrar aqui. Já mandei o convite para ti. Olá! Olá! O barulho do ventilador tá atrapalhando? Não, tá não. Deixa eu só fazer uma coisinha antes, peraí. Tá, agora sim. Minha câmera tava embaçada aqui. Faz bem limpar a câmera antes, pra ficar diva. Sim, claro. Que bom Oxi. ter você aqui de novo. Sempre bom estar batendo esse papo com você, maravilhosa. A Carol Vi já que esteve você tá aqui com essa conversando com a canequinha gente. de água, ó. Minha garrafinha de água. Hoje tá quente aqui no Rio, deve estar uns 35, 36. Tá demais. Né? Tá bem quente. Tá A demais. Carol já esteve aqui conversando com a gente no ano passado, né? E hoje ela veio falar sobre outro assunto que não tem a ver com o corpo, mas não com doenças, uma doença específica, né? A Isso. gente vai falar sobre atividade física. Ai, meu Deus, já fiz enquete, já vê a gracinha que a pessoa faz levantamento de copo hoje. Eu sabia que Levantamento havia de essa copo só resposta. se for de água. Só se for de água, era de água tá valendo. Então, eu achava que não estava valendo nenhum. Né? Mas a Carol, ela é professora de educação física, ela é professora de balé de crianças, né? Ela tem uma didática muito legal. Se vocês acompanham o Instagram dela, vocês veem como é maneiro ela dando aula para as crianças. Ela é professora de dança clássica oriental. Marto, o que é isso? É dança do ventre. E ela é professora de dança de folclore também, ela ensina um pouco de folclore. Ela faz parte do grupo de dança Yahalil, falei certo? Isso, Yahalil. Tô aprendendo. Ela é empreendedora porque ela é sócia do Espaço Mosaico, um lugar onde se faz atividade física e dança, né? Um lugar para ser feliz. Né? Não vende artesanato lá não, mas é um lugar para ser feliz também. E eu convidei a Carol porque, teoricamente, a gente já está com um grupo mais vacinado. A gente está pensando já que daqui a pouco a gente vai estar podendo estar na rua de máscara, mantendo ainda uma certa distância, sem muitas aglomerações, mas já vai estar um pouquinho mais livre para poder estar na rua, para poder fazer as coisas que a gente gosta. Então eu pensei em convidar a Carol para ela falar um pouquinho de atividade física. Até porque a gente ainda está em clausura, né? As aulas voltaram, mas não voltaram, com um número grande de alunos, muitas aulas online, muitas pessoas fazendo autoexercícios, né? Lembrando o que tinha aprendido na academia e exercitando. Então eu convidei a Carol para a gente falar um pouquinho disso. Bola tá contigo, Carol. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live. E todo mundo fala muito da atividade física, que ela é importante, mas o porquê exatamente a atividade física é importante? Isso eu acho mais importante a ser dito. Não é... E meu primeiro pensamento é qual atividade física é importante? Porque existem várias formas de você exercitar seu corpo. Existe uma corrida, uma caminhada, existe a musculação, existe o pilates, existe a dança, existe o teatro, a arte cênica também. Não, eu considero uma atividade física, até porque o ator ele precisa trabalhar bastante a questão do corpo, de se expressar. Então, isso requer um preparo físico, sim. As pessoas às vezes podem pensar que não, mas requer. O artesanato. Quem faz artesanato precisa ter um preparo físico,
porque você fica muitas horas, muitos dias, às vezes, numa mesma posição para você fazer um produto maravilhoso que a Martinha faz. Então, isso ajuda bastante. E o principal a atividade física mais importante é aquela que você se sente bem. Isso tem que ser o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser uma atividade que você se sinta bem, que você se sinta à vontade, com um profissional que você se sinta à vontade, porque também existem muitos estilos de aula. Por exemplo, eu dou aula para criança, dou aula, né? Na verdade, eu brinco que eu dou aula de 0 a mais 100, né? Porque eu dou aula de balé infantil, eu dou aula de hidroginástica, eu dou aula de natação, eu dou aula de dança do ventre, então eu pego muitas faixas etárias. Então eu dou atualmente, eu estou dando aula de baby class, mas eu já dei balé para adolescente, então 15 anos, já dei balé para adulto. E são Já deu aula estilos para de mim. Já dei aula para você. Dou aula de alongamento também. E são estilos de aula diferentes, mas eu, particularmente, Carol, tenho uma didática mais lúdica. Eu gosto de brincar, vamos colocar assim, de fazer associações com o nosso cotidiano, com a vivência, às vezes até com memórias afetivas. Martinha sabe bem disso, da gente estar treinando um movimento de twist na dança do ventre e eu brincar com a música da dança da vassoura, né? Uhum. Então, fazer associações é o meu estilo. Tem pessoas que adoram, tem pessoas que não curtem, gostam de um estilo, de repente, uma professora um pouco mais séria, que não façam tantas associações ou faça outros tipos de associações, e tudo bem. Eu particularmente não fico triste, eu acho que o importante é a pessoa fazer atividade física. Isso é o mais importante. Não só para o ganho físico, né, que o nome já diz, mas principalmente para o ganho psicológico, porque faz com que você saia um pouco de uma rotina que você tem de trabalho, principalmente nesse período de quarentena que a gente está enclausurado, saia um pouquinho desse período de clausura, por mais que seja virtual. Eu entendo todas as pessoas que não se adaptaram às atividades virtuais, eu super entendo. Falo isso não só como professora, mas como aluna. Eu também, nesse período, continuei fazendo aulas de dança do ventre online. Não é igual às aulas presenciais, isso sem sombra de dúvida. A gente está habituado e acostumado ao toque, então é difícil a gente fazer uma atividade onde não tem aquele professor literalmente do seu lado para te tocar, para te corrigir. Porém, para o professor também foi muito difícil criar novos recursos de sanar as dúvidas do aluno e fazer com que ele continue a atividade sem se machucar. É muito difícil. Eu acho que a principal questão é essa, você fazer o exercício sem se machucar. Porque assim, no presencial, se você está lá fazendo o exercício e você tem, por exemplo, está com um pouco da perna flexionada, estou fazendo um agachamento, por exemplo. O agachamento, a gente tem que estar com um pouco com o joelho flexionado, senão a gente estrambica a perna toda. Em casa, não dá para o professor ver naquele quadradinho se eu estou ou não com o joelho flexionado. Porque assim, no presencial ele olha, né? E assim, uma coisa que a gente não tem é o espelho. Né? Eu fiz muita aula me olhando na janela, né? Vendo meu reflexo na janela para tentar ver se eu estava fazendo o movimento certo. Né? Mas a gente se acostuma com o espelho. Então a gente tem que se acostumar do espelho, seja para fazer ginástica, seja para musculação, seja para pilates, que tem um espelho, e seja para dança. Então, assim, eu acho que a dificuldade foi justamente essa, assim, para o aluno, que às vezes o professor fala, não, a gente vai mexer os músculos adutores. Que diabo é músculo adutor? Eu tenho barriga, será que você não está entendendo que eu tenho barriga? Eu não tenho músculo adutor. Né? Então, assim, é complicado, assim, para um ser humano normal, que é cabeça, ombro, joelho e pé, o que é? Vamos mexer na panturrilha.
Assim, antigamente, panturrilha chamava batata da perna. Porque eu tive essa dificuldade. O que é panturrilha? Aí o tic-teco para assim, meu Deus, eu tenho isso? Né? Então, assim, foi dificuldade para o aluno e para o professor. Que o professor Sim, falou, vamos porque fortalecer a panturrilha. E fazia o exercício e você, é isso. é bem complicado, porque não só, é o que eu falo, eu sou muito lúdica. Então, eu não vou só te falar o termo técnico, vamos mexer agora o músculo adutor, o abdutor. Cara, o aluno não. Eu trabalhei em sala de musculação e tem as cadeirinhas maravilhosas, a cadeira adutora e a cadeira E a abdutora. doutora? E os alunos sempre confundiam. Carol, qual é a adutora, qual é a abdutora? E ninguém lembrava da bodega. Até que teve uma senhora sim, por causa da idade dela, ela já tinha seus quase 70 anos, mas, cara, era assim, a mulher era top na academia, ela topava treinar tudo. E ela nunca lembrava, ela falou, Carol, eu malho há 15 anos e eu não decorei esta bodega desta cadeira. Eu nunca sei qual é qual. Qual que é para abrir, qual que é para fechar, eu nunca sei. Aí eu falei assim, cara, eu vou te dar uma dica de ouro. Abdutor, você lembra de abrir. Abridutor. Até brinquei, né? Não é o nome do músculo, mas lembra de abridutor. Abrir. Você vai abrir a perna. Ele tem o B de bumbum. Você tem que abrir para trabalhar o bumbum. Ela, nunca mais esqueceu. Por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar de forma lúdica. Porque eu tenho conhecimento que existem muitas pessoas que vão pegar o termo técnico muito rápido. Como médicos, e né, o médico vai vir, não, que isso aqui é assim, 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 o remédio tal, o composto químico, todo mundo decora. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade, e você também tem que pensar nessas pessoas. Então, eu sempre começo de, você vai trabalhar o músculo abdutor, beleza? Quando o aluno faz um beleza, você já sabe que ele não entendeu. Entendeu? O professor Todas as gastibirongas. Exatamente. Então eu já começo. Não, ó, o músculo abdutor, de abrir e tal, ó, bumbum. Aí eu já vou começando a brincar. E eu falo sempre pro aluno: não entendeu? Me chama. Me chama. Porque se no presencial, às vezes é difícil de ver se o aluno realmente está com firmeza naquele movimento ou não, porque é algo, às vezes, muito interno. O aluno, ele me mostra um movimento, uma execução muito boa, mas internamente ele não está se sentindo ainda confortável com aquele movimento. Então eu falo para o aluno, não entendeu? Me fala, porque eu vou tentando achar caminhos que ele entenda. E às vezes caminhos para confortar aquele aluno de, tá tudo bem você não entender agora. Mais para frente você vai repetir o movimento e você vai entender. É normal. Quando a gente aprendeu que 1 mais 1 era 2, a gente não aprendeu na primeira aula. Com certeza, foi repetição. A gente viu na primeira aula que 1 mais 1 era 2, e a gente foi errando até você hoje falar assim, gente, mais 1 é 2, pelo amor de Deus, como ninguém sabe isso? Como é que ninguém sabe escrever o A assim? Cada um vai ter um estilo, mas todo mundo sabe identificar a letra A. Mas por quê? Foi repetição, foi com calma. Com o tempo você vai entendendo os movimentos. E isso é o principal. O professor ele tem que lidar com questões não só físicas, a aptidão física do aluno, que a gente tem que entender, é claro, mas também com as aptidões psicológicas dele. Porque muitas vezes o aluno vai chegar para você, ele não vai te contar o que passa na vida dele. Tem aluno que já chega e já conta a vida, né? Você já entende a vida toda do aluno. Mas tem aluno que não vai te contar. Tem aluno que não vai te contar que, às vezes, a gente pede, né, principalmente musculação, essas coisas, a gente pede uma ficha onde o aluno praticamente conta o histórico dele. Tem aluno que não vai te falar que o avô dele teve Alzheimer, que a mãe dele tem Parkinson. Mas isso não me afeta. Talvez. Talvez durante um treino eu repare que você precise voltar no médico fazer um exame porque você não está executando do jeito que era para ser feito. Ou você não está executando do jeito que você executava.
Porque às vezes acontece isso. Durante uma atividade, a gente identifica que o aluno pode ter desenvolvido algum problema familiar, psicológico, ou algum problema físico. E aí você fala, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Acontece muito com criança, muito. A criança um exemplo, a criança está na sala, é espiritada, conversa com todo mundo, brinca e tudo mais, aí chega um determinado dia, essa mesma criança chega na sala, senta, faz o exercício e vai embora. Peraí, aconteceu alguma coisa. E é de lei, você chama essa criança, senta para conversar, ela brigou na escola, algum amiguinho fez piada dela, ou teve algum problema dentro de casa, ela viu, de repente, alguma briga de pai, de mãe, e tá pegando aquilo para ela. Ou uma criança que às vezes que você vê que o tempo inteiro ela tá gritando, ela só fala gritando, é energia. Será? Às vezes repara no ambiente que ela vive, se é um ambiente onde todo mundo grita, ela vai reproduzir. Vai ser normal, né? Não é nada de anormal, é assim, é a realidade dela. As pessoas falam, casa de italiana é um inferno, porque todo mundo fala alto. Exatamente. Todo mundo fala alto e fala com as mãos, né? Então, assim, então a gente realmente tem que entender. A gente tá aqui, eu tô orgulhosa, porque tem de homem hoje aqui para falar disso. Eu tô feliz que os rapazes estão querendo manter o corpinho legal pro próximo verão. A gente tá aqui com o Leandro, com o Rafa, tem o Sejam João todos Carlos. bem-vindos. É bem legal, acho bem legal. Isso serve, cuidar da cabecinha e do corpo serve para qualquer sexo. A gente tem que estar bem, aquela história do mente sana, corpo são, é verdade. Né? E entender que o cuidar do corpo, ter um corpo saudável, não significa a gente ter um corpo de Graciane Barbosa, de Arnold Schwarzenegger. Não. Barriga negativa. Não. Se é isso que você deseja, que você se sente bem, ok. Se não é isso que você quer, ok. A gente precisa estar saudável para a gente fazer as nossas atividades cotidianas sem prejudicar a gente. Esse, para mim, é o principal. É o principal foco, é o primeiro foco. Será que eu consigo fazer todas as minhas atividades cotidianas sem prejudicar meu físico? E sem prejudicar o meu psicológico? Porque um está diretamente ligado ao outro. Diretamente. O corpo não vive sem a mente e a mente não vive sem o corpo. Não adianta a gente tentar separar. Não dá. É impossível. Você vê, quando você está cansado, às vezes, fisicamente, e seu corpo tá, e sua mente está ativa, você não consegue dormir. É um inferno para dormir. E quando é o contrário, seu corpo está muito bem e sua cabeça está exausta, você não consegue fazer nada durante o seu dia. Parece que seu dia não rende absolutamente nada. Você pode conseguir pegar 50 quilos e, cara, correr com 50 quilos no seu corpo. Mas a sua mente não consegue levantar uma pena, não consegue levantar 10 gramas. Você não vai render. Então, o difícil é isso. É a gente trabalhar ambos. Por isso que eu falo que a atividade que a gente fizer, que a gente escolher, tem que ser uma atividade que a gente gosta. Não adianta eu estar num salão de musculação forçado, não tendo a mínima vontade de estar lá, e você prefere, sei lá, nadar. Cara, larga a musculação, entra numa academia, vai malhar, vai nadar, vai pra praia, vai nadar. Claro, na pandemia a gente tem que tomar cuidado, né? Por questões da saúde pública e tudo mais. Não estou falando disso. Mas em tempos onde nós não temos Covid, vamos colocar assim, procura uma atividade física que você gosta. Se você gosta de correr vai correr na praia, vai correr. No caso aqui eu não moro perto da praia, mas vai correr, vai pra rua, vai correr. Pega uma esteira e corre. Quer correr em volta da praça? Corre em volta da praça. Gosta de bicicleta? Pega a bicicleta e sai pedalando. O importante é fazer algo que movimente o seu corpo e que também faça bem para sua mente. Isso é importantíssimo. Por que eu estou falando isso? Porque no momento que você não conseguir fazer o físico, a sua mente vai dar conta. Porque você vai estar se sentindo bem.
Porque às vezes acontece uma semana mais turbulenta, você não consegue fazer aquela aula, ou o professor teve um problema de saúde, teve que cancelar a aula, ou algum outro tipo de problema, teve que cancelar a aula. Você não vai se sentir mal por causa disso, entendeu? Então a gente tem que, a atividade física, eu acho que o que me chamou para fazer educação física foi exatamente isso. Foi o fato de eu poder conhecer o corpo humano, que eu sempre tive curiosidade, como é que o músculo funciona, o que a alimentação interfere com relação ao músculo, ao exercício e tudo mais, e poder proporcionar esse tipo de prazer, vamos colocar assim, para as pessoas. Porque quando a atividade física gera isso, gera um prazer, você se sentir bem de, nossa, eu concluí, nossa, meu corpo está bem, eu consigo fazer agora todas as outras atividades do meu dia, ou bater a cabecinha no travesseiro e dormir. Uma coisa que você falou, que era uma pergunta que eu ia fazer. Eu lembro que quando eu fiz psicologia, eu fiz 3 semestres, eu fiz o FRJ, eu fiz 3 semestres no fundão na biomédica. O psicólogo tem que entender de anatomia, de neuroanatomia, Sim. de genética, a gente não sabe detalhes que nem o médico, mas a gente tem que ter uma noção para poder, assim, porque as pessoas somatizam, assim, uma rinite, às vezes não é uma rinite, é a somatização de alguma coisa. Por exemplo, eu tinha uma rinite crônica, e toda vez que, assim, era válvula de escape, eu estava estressada, eu estava doída, atacava a rinite, ficava tudo entupido, era um inferno. O corpo literalmente fala. E o corpo literalmente assim, ele fala. Eu ouvi assim, o quão de preconceito tinha dos médicos, porque a galera falava assim, se você não sabe fazer, era quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso ficou gravado, você vê como é que era martelado. E quem não sabe fazer nem ensinar ia ser professor de educação física. Aí eu ficava olhando aqui, eu falei, gente... E eu vi o pessoal de educação física que também estava na biomédica, inclusive o trote deles era esconder pedaços de seres humanos, que a gente trabalhava com Sim, mão, com peça. Né? O trote, que chama de peça, né? O trote deles era esconder isso na bolsa dos pobres dos calouros. Quando o calouro abria a bolsa, tinha um dedo, tinha sei lá o que lá dentro, era um inferno. Né? Aí eu ficava olhando, assim, eu achava engraçado, porque adolescente acha tudo engraçado, mas eu ficava assim, gente, o cara passa no vestibular, o cara tem que estudar, tá ralando que nem eu. Aí eu ficava assim, então eu também, eu tô nessa, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, quem não sabe fazer nem ensinar, vem fazer psicologia, porque não é medicina. Né? Isso era piadinha na medicina. Né? Você sofreu esse preconceito quando você falou, vou fazer medicina, vou fazer educação física? Você passou por essa situação? Da minha família, não, graças a Deus. Minha família sempre me apoiou muito. Eu, na verdade, desde pequenininha falava que eu ia fazer veterinária. Pô, bem parecido, né? Não, é bem louco, porque eu falava que eu ia fazer veterinária. E aí, no ensino médio, eu tive contato com, um tio que eu era muito apegada a ele. Já faleceu, já tem muito tempo que ele faleceu. Ele era engenheiro químico e ele me convenceu. Meu primeiro vestibular eu prestei para engenharia química. Nossa! Só que acabou que eu passei. Meu segundo vestibular eu fiz para educação física. Mas por quê? Porque foi quando eu comecei. Eu já estava começando a trabalhar estagiar como dança, né, dando aula de balé. E aí, conversando com a diretora, né, da academia da academia que eu dou aula de balé, a diretora é minha madrinha de balé. E eu conversando com ela, eu falei assim, tia, eu tô afim... Até hoje ainda chamo de tia, não tem como. Tia, eu tô pensando em fazer faculdade de dança e tudo mais. Ela que me falou, Carol, faz educação física, porque vai te dar um leque muito maior de oportunidades. A dança, você vai ficar restrita só à dança. A educação física, não. Você pode escolher não só voltar para a dança, porque você vai ter um estudo maior com relação à anatomia, fisiologia. As pessoas acham que a gente só joga bola dentro da faculdade, né? Também. Não vou falar que não tem atividade, matéria de futebol, de vôlei. A gente tem essas matérias.
mas também a gente estuda, porque eu fiz bacharel, eu não fiz licenciatura, né? Eu fiz voltado mesmo para a área de pesquisa, né? Uhum. No caso, professores que trabalham em academia e quem trabalha com pesquisa. Então, eu fiz anatomia 1 e 2, fiz 2 períodos de anatomia, eu fiz psicologia um pouco, fiz fisiologia do exercício, eu fiz estatística, eu aprendi a ler matéria e estudos que saíam. O estudo é em alemão. Se vira, pega Google Tradutor, traduz para o inglês, porque para o português não dava, traduz para o inglês e, mas eu não sei falar inglês direito. Se vira. Os Se vira. artigo científico é em inglês, se vira. Livro, tem até aqui, tem um livro aqui de biomecânica, eu estou até olhando para baixo que eles estão aqui, né, meus livrinhos. De biomecânicas, atlas de anatomia, fisiologia do exercício, biologia celular, tudo isso eu tive que estudar. Cara, você trabalha com tudo isso hoje? Não. Mas não impede de eu pegar esses livros e voltar a estudar e aprender. Então, assim, da minha família, eu não tive esse preconceito. Mas eu, digamos assim, sofri. Mas eu soube rebater. Eu já ouvi. Foi até uma piadinha da minha irmã que ela fez uma vez para nunca mais. Que ela virou para mim, eu estava na faculdade, eu tinha matéria de lazer. O nome da matéria era lazer. E a gente tinha que justamente estudar como você fazer da atividade física de forma lúdica. Os trabalhos de folclore, de ciranda, né, bem brasileiro. O FRJ, ele pega muito essa pesquisa do brasileiro, né? Da cultura brasileira. Então, eu tive que estudar isso também. Como onde surgiu a palavra lazer, como isso se desenvolveu, como isso se desenvolve nas escolas. E aí ela brincou, tem uma matéria chamada lazer? Que faculdade fácil. Aí eu brinquei, cara, tu é formada em informática, você ficava no Facebook. É parecido, né? Ela Carol, ficou a assim, gente eu falei está assim, aqui com uma pergunta do Leandro. Ele está querendo dicas, mas a gente vai chegar lá. Aguarda. Vamos chegar lá. A gente não, a Carol vai dar dicas. Vamos chegar lá. E aí, né, foi uma vez só e tudo mais, mas eu sempre fui muito disso. Se alguém virasse para mim e falasse assim, mas você, sei lá, um exemplo, uma pessoa de direito. Mas você joga futebol na faculdade, e você vai pra frente de um juiz e fala, protesto. E aí? Toda faculdade vai ter o lado fácil, entre aspas, gigantes. Médico não ter caderninho de caligrafia, que é a piada que existe dentro da medicina, né? Que eles não sabem escrever. Rabisco, você faz meia dúzia de rabisco para poder passar. Então, assim, eu sempre botei muito na minha profissão, e até hoje eu falo para muitas pessoas, eu não dou personal, mas tenho vários amigos dentro da área que dão personal e eu indico eles, sem problema nenhum. E as pessoas perguntam, por que você não dá personal? Eu falei assim, porque eu não estou estudando diretamente para isso. Não, as pessoas acham que, dá personal, tá bom, vou pegar, te prescrever meia dúzia de movimento. Não é assim. Os aparelhos dentro das atividades, no caso específico, personal de musculação. Os aparelhos evoluíram. Eu não sei mais quais são os aparelhos top de linha, eu não sei quais que ainda estão dentro das academias e quais que não estão. Já saiu muito artigo científico quebrando algumas teorias e complementando outras. Eu teria que mudar minha perspectiva de visão anatômica, que hoje é voltada para a dança. Eu teria que mudar para uma atividade física. Eu já trabalhei com bailarinas em musculação, porque é uma visão muito diferente do que a maioria das pessoas que trabalham com educação física estão acostumados. Você tem um treinamento específico, você tem a questão da flexibilidade que é preciso ser mantida e que muitas pessoas às vezes não reparam nisso. Quando você vai para uma fisioterapia, quando você vai para uma musculação, é importante você dizer com o que você trabalha, justamente por isso.
Porque, por exemplo, a Marta faz a parte do artesanato. Não adianta eu chegar para a Marta e querer que ela fique, sei lá, com um peitoral gigante, sendo que ela precisa fortalecer toda a parte de punho. Porque é um trabalho muito minucioso. Não adianta eu pedir para você ficar com o ombro aqui, né, o trapézio gigantão, sendo que você tem que trabalhar isso aqui para você não ter síndrome do túnel do carpo, para você não ter tendinite no seu antebraço, por exemplo. Então, são esses pequenos detalhes que cada profissão demanda que a gente tem que tomar cuidado na hora de trabalhar. E na dança a gente também trabalha um pouco disso, porque eu tenho que entender que por que o aluno não consegue fazer, de repente, ficar muito tempo fazendo essa rotação? De repente, porque ele fica assim o dia inteiro e tá tudo travado aqui. Então, eu preciso trabalhar alongamento, trabalhar com que o aluno volte a ter a flexibilidade para eu ter a minha suavidade do movimento. Entendeu? Então, é super importante isso. E aí, quando eu indico os amigos, e aí eles dão o preço dele, tem gente que fica, poxa, Carol, mas ele é muito caro. Eu falo, caro quanto? Eu juro pra você que eu já ouvi isso. Caro quanto? Ah, ele tá me cobrando um personal. Olha isso. Um personal a R$ 50 a hora. R$ 50 a hora. Aí eu falei assim, tá, e você tá achando caro? Ela, ai, Carol, pelo amor de Deus. Eu falei assim, meu amor, você paga sempre... Não sei se foi você ou fui eu que congelei com o valor. Oi. Ou ambas. Acho que foi o valor. A internet falou assim, não acredito. Aí tem uma questão, né, Carol, assim, que às vezes R$ 50, neste momento, pode estar caro. Não era... Assim, não era... tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Às vezes, assim, o cara, assim, eu acharia que você ia falar uns 150 no barato, tá? Na minha ideia de precificação. Mas às vezes tem esse lado também, para a pessoa que neste momento, tá caro. Não, e aí então, ela tem que ver outra coisa. Eu não tô questionando. Pois é, mas eu não tô questionando se é o poder aquisitivo da pessoa do momento ou não. Eu sei que essa pessoa virou para mim e falou assim, está muito caro. E não era no momento de pandemia, era bem antes. Aí eu falei assim, e era uma pessoa que eu sabia que tinha condição de pagar. Entendeu? Só que eu virei e falei assim, cara, como é que você vai questionar que R$ 50 está caro, sendo que você paga às vezes quase R$ 200 num médico para ele olhar para sua cara ficar 20 minutos com você numa sala, olhar para sua cara e falar assim, toma esse remédio de dor de cabeça que passa. E ninguém reclama. Por que do médico que cobra R$ 200 ninguém reclama, mas de uma pessoa que vai fazer com que você não sinta essa dor de cabeça ou essa dor nas costas, R$ 50 todo mundo reclama? Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Eu não estou falando a questão do caro ou do barato, mas a questão de você querer desvalorizar um trabalho. Eu brinco falando que o médico ele vai cuidar da doença. Eu vou evitar que você fique doente. E por que esse profissional que ele... Gente, para pensar que um personal ele tem a capacidade, se o cara não souber o que ele está fazendo, ele tem a capacidade de prejudicar muito o seu físico. Sim. A ponto de, um exagero, óbvio, mas a ponto de te deixar paraplégico. Sim. É sério que você vai querer pegar qualquer... É igual tatuagem, é sério que você vai pagar qualquer preço por uma tatuagem para poder sair uma tatuagem bananada? Não é melhor pagar um pouco a mais e sair uma tatuagem de repente legal, bonita, que você não vai ter dor de cabeça, não vai ficar com a tatuagem inflamada, a tatuagem não vai sair daqui a uma semana. Então é isso, é a valorização do profissional. Com relação a Marta, mas está muito caro o seu colar. Gente, o trabalho que ela tem para fazer, o trabalho que ela está despendendo para fazer aquele objeto. Não é assim, tá caro, tá barato. Cara,
pessoa estuda, você fazendo seus objetos, você tem que estudar do que ele é feito, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Quantos você já não desperdiçou no início por ter feito errado para conseguir estar fazendo certo agora? Uhum. O quanto A de Elaine tempo está e de falando aqui dinheiro. que a revolta dela é essa. A Elaine é fisioterapeuta. Também tem esse preconceito, né? Tem. Muito preconceito por conta de algumas pessoas, até porque a gente acredita no doutor, né? O doutor é o doutor. A gente ainda tem esse ranço cultural do doutor ser o doutor. Né? E Eu fisioterapeutas, falo professores que de educação doutor, física não são doutores. para mim, doutor é quem faz doutorado. Doutor é Mas quem faz antigamente doutorado. não O era bem médico não assim, é né? doutor. Nem todo médico é doutor. Já começa por aí. É. Mestre é quem faz mestrado, é quem tem algo de mestre mesmo, uma graduação de mestre. Eu vou falar assim, porque na luta existe uma graduação dentro da luta em específico com relação a mestre, né, que você chama de sensei e tudo mais, mas doutor, para mim, porque criou-se essa cultura de médico ser doutor, mas nem todo médico tem o doutorado. Muitos Uhum. seguem pela carreira, se especializam, acho excelente. É pós-graduado, é mestrado, é doutorado, eu acho ótimo, eu acho isso perfeito. Mas nem todo médico é doutor, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Carol, você sabe falar, eu só perdi quem foi que perguntou, eu vi a pergunta, que ele não entende muito essa matemática do valor do personal. Você sabe falar um pouquinho disso? Apesar de você não ser personal? Então, Você consegue responder? na verdade, o sindicato, né, da educação física, né, que é o CREF, aqui no Rio de Janeiro, né? Brasil e Rio de Janeiro. Existe uma tabela de pagamento com relação às horas-aulas, assim como o sindicato de dança também eles fazem um regulamento. Porém, eu vou te ser bem sincera, que muitos acabam variando essa tabela de acordo com a região que trabalham. Por exemplo, muitas vezes não dá para você colocar na zona norte do Rio de Janeiro o mesmo valor que você vai dar na zona sul, no Leblon. Entendeu? Uhum. Então tem muitos personagens que realmente fazem isso, questão da oferta e procura. Igual o mercado. Mercado na Uhum. zona sul muitas vezes é mais caro do que o mercado na zona norte, que às vezes pode ser, dependendo do local, é mais caro. Às vezes o preço de um produto em Madureira é mais barato ou mais caro do que um produto no Saara. Uhum. Que vai ser mais É o famoso que barato a do gente que paga o Copacabana. IPTU. A gente paga o Exatamente, IPTU, né? exatamente. Às vezes esse valor pode ser tabelado dependendo da academia que ele trabalha. A academia, às vezes, Uhum. ela tabela no sentido de se você der personal na minha academia, você tem que repassar X. Entendi. O personal paga um repasse. Então ele acaba fazendo o cálculo dele baseado naquele repasse que ele tem que passar para a academia, que é como se fosse um aluguel. Eu estou alugando aquele espaço para poder usar. Sim, entendi. Então isso Então vai vai variar variar um pouco. bastante. Eu não vi quem foi que perguntou. Realmente eu não vi porque essas letrinhas só vi muito rápido, gente. Desculpa. Mas quem perguntou, Foi então, acho galera, que é o pesquisar. Legovin, né? Legovin, sei lá, acho que é. Aqui, ele botou aqui. Ele falou que Então, aqui na Zona Sul é caro. pois é, então faz o seguinte, a dica que eu sempre dou é, duvido que personal não tope uma conversa. Se for dentro da academia, para trabalhar, né, dentro da musculação, é mais difícil de conversar. Mas às vezes um personal fora, um funcional, a praia, ou ele na sua casa, às vezes ele acaba trabalhando melhor o Flexibilizando preço. formas de Exatamente. pagamento. Exatamente. Você Flexibilizando fecha o mais. pacote. Porque às vezes fecha um pacote e aí acaba ficando mais em conta, porque para o próprio personal, quando fecha esse pacote, é o que ele tem. Porque para pensar que não é todos, tá, gente? Mas tem personal que trabalha na musculação. Dá até vergonha de falar isso. Tem profissionais na educação física que ganham num salão de musculação
R$ 12 a hora de trabalho. Nossa. É Tem menos que a minha hora de estagiário. trabalho. Pois é. Tem estagiário que ganha R$ 4 a hora. R$ 4 a hora. Não ganha, e muitas vezes não ganha passagem, não. É R$ 4 e se vira. O ônibus é 5. Tô nem aí, se vira. Eu falo isso Então, porque galera, eu já passei é por isso. pesquisar e conversar. Conversa. Tudo é conversa. A própria fisioterapia, gente. Eu não tô falando dentro de clínicas, dessas coisas, porque a gente sabe que quando você está dentro de uma, vamos dizer, uma instituição, você meio que tem que fazer o que a instituição te direciona. Mas fisioterapeuta que vai atender em casa, eu não estou falando que ele vai colocar metade do preço que ele está cobrando, óbvio que não. Mas conversa, flexibiliza. Eu acho que tudo pode ser flexibilizado. Tudo. Já aconteceu comigo de eu fechar pacote no caso da dança, né, de fazer coreografia para casamento, 15 anos e tudo mais. E a pessoa me falar, Carol, não posso pagar. Eu falei assim, cara, então vamos lá, vamos conversar. Como é que dá para ser feito? Eu parcelo. Tu não precisa me pagar tudo agora. Você pode ir parcelando de agora até o dia da festa. Só termina no dia da festa, você termina de me pagar o resto. Gente, a gente sabe que tá difícil para todo mundo. Eu preciso de cliente. E o cliente está precisando do serviço que eu dou. Faz escambo. Isso eu faço direto. Às vezes eu quero comprar alguma coisa e assim, a venda não tá boa, ou alguém quer comprar alguma coisa, mas a venda não tá boa. Eu vou lá no stand da pessoa, assim, o que eu já troquei, artesanato por geleia, gente, é tudo de bom. Mas Gente, tá uma ventania, não sei se tá ventando aí na tua casa, Carol, mas aqui virou tudo agora. Caraca, vou ter que mas estava previsto. a janela. Pro Rio aqui estava previsto da temperatura começar a cair na quarta e na quinta já. Então já tá ventando aqui, galera. Pois é, a Nani acabou de falar aí. Ela é fisioterapeuta. Conversando não dá erro. Exato. Só que assim, a gente pode entender que tanto o cliente quanto o prestador de serviço podem não concordar. O prestador de serviço vai dar, cara, o máximo que eu consigo abaixar é isso. Eu não quero, filhão. Então tá bom. Beijo, tem outros profissionais. Na próxima a gente tenta, né? Na próxima você tenta. Exatamente, não garanto fazerem o mesmo serviço que eu, pode ser melhor, pode ser ou não, mas é o risco que cada um corre. Por isso que eu falo, existe público para todo mundo. E foi o que eu falei no início. O meu estilo de dar aula é nem todo mundo vai gostar. Em compensação, outras pessoas vão adorar. Porque tem gente que às vezes fala, eu já ouvi isso. Carol, a maneira que você ensina, tem gente que fala exatamente assim, nossa, a maneira que você ensina é super lúdica. Do tipo, animada porque gostou. E eu já ouvi, nossa, a maneira que você essa maneira que você ensina é bem infantil. Você tem que adequar o teu jeito com o que você vai fazer. A gente já falou, Carol, que tem que ser divertido, né? A gente tem que gostar. Não adianta, assim, por que o povo paga o boleto da academia e não vai? Porque não tem tesão, não tem vontade. Mesmo que saiba, eu tenho que fazer exercício porque a minha glicose está lá em cima. Vai no sofrido ou não vai. Né? Assim, já pagou o boleto, tá bom, tá valendo. Já tô fazendo exercício que paguei o boleto. Agora, uma pergunta que eu fiz, né, que eu provoquei o pessoal endorfina é igual a chocolate? Eu adoro chocolate, eu sou chocolatra. Explica um pouquinho isso que o pessoal fala, né? Que endorfina é igual... Eu falo que tanto endorfina quanto chocolate são muito bons. Porque assim como a gente precisa da atividade física, a gente também precisa do nosso prazer, né? Eu sigo nutricionista. Gente, não é porque a pessoa é educadora física que não cuida do corpo, não vai em outros profissionais. Eu vou com a nutricionista. E assim, o social é muito importante. O chocolate, para quem gosta, a gente deu o exemplo do chocolate, mas eu posso englobar N outros alimentos.
Pode ser até o brócolis. Pode ser até o brócolis. Se a pessoa gosta de brócolis, ótimo. Se a pessoa, um hambúrguer, aquele hambúrguer maravilhoso, podrão, ele é importante para a nossa vida social e psicológica, tá? Por quê? A gente precisa sempre estar mexendo o nosso corpo. Eu não vou ficar numa matemática maluca. Gente, isso é minha. Eu falo única e exclusivamente a minha opinião. Nem todos os profissionais concordam com isso, mas é a minha opinião. Eu não posso ficar numa matemática maluca de se eu consumir tantas calorias, eu tenho que perder tantas calorias, porque senão eu não vou emagrecer. Você não vai viver. Você não vai ter o prazer da sua vida. Já aconteceu isso comigo. Uma aluna falou que queria ter o corpo da Graciane Barbosa. Aí eu falei assim, show, a gente pode montar um programa para você, treinamento para você ter o corpo da Graciane Barbosa. Sem problema nenhum. Vou te começar a fazer só um questionáriozinho aqui pra gente começar e ver o melhor tipo de treinamento para você. Primeiro, você tem dinheiro para pagar personal todo dia? De segunda a segunda? Ah, não. Tá. Graciane Barbosa vai ficar mais difícil. 2, você tem dinheiro para pagar uma nutricionista pesada assim? Ah, não, nutricionista eu já sigo. Meio caminho andado. 3, você tem dinheiro para bancar a suplementação da nutricionista? Ah, não, Carol, suplementação é cara. Então tá bom. Já menos um período. Outra pergunta. Você tem disponibilidade de estar na academia no mínimo 3 horas de segunda a segunda? 3 horas de treino de segunda a segunda? Não, Carol, tenho os meus filhos para criar. Já não dá para ser mais Graciane. A última pergunta. Você está disposta a abrir mão da sua vida social? Ué, como assim? Barzinho? Esquece. Você vai levar a sua quentinha. Você vai desconfiar até da água do bar. Você vai levar a sua garrafinha de água. Você está disposta? Ah, não, Carol, meu marido vive no bar. Então você não vai ser Graciane. A Graciane faz o que ela faz porque é a vida dela. O compromisso dela, o trabalho dela é aquilo. Se você for ver, eu vi uma entrevista do Marcos Mion recentemente, ele falando, ele não tomava vinho, olha isso, ele não tomava vinho há 10 anos. Ele abriu recentemente para comemorar ter entrado na Globo. Olha o corpo do Marcos Mion. 10 anos sem beber vinho. É o prazer dele. Por isso que você falou até o brócolis. Se ele se sente bem com isso, show! Agora, se você vai ficar de mau humor, não vai conseguir fazer nada, se você tirar o chocolate, cara, não tira. Escolhe, de repente, um determinado momento do dia, de manhã ou no almoço, diminui a quantidade, né, por uma questão de saúde, mas não tira 100%. Porque se isso vai te fazer bem, vambora. Isso é isso que que é motiva, importante. né? Exatamente. Isso é o que motiva. Claro, você não vai chegar e todo final de semana, café da manhã, almoço, jantar, vai comer chocolate, uma barra de chocolate no café da manhã, e teu almoço vai ser um McDonald's, na janta você vai na Parmê comer pizza. Não há corpo que aguente, claro, mas a minha nutricionista fala isso, Carol, você quebrar uma refeição ao longo da sua semana não vai te fazer engordar mais ou menos. Se você manter a sua dieta, porque entenda, gente, dieta, quando eu falo dieta, não é aquela coisinha que você faz 3 meses, fica um tempo sem fazer e volta. Não. É de agora para a vida inteira. Você manter uma alimentação regrada, renovada, com alimentos saudáveis, você mantendo sempre, isso é importante. Se você quebra uma refeição por uma questão social, um churrasco que teve, uma festa, ou você saiu pro bar com os amigos para beber e tudo mais, na próxima refeição você volta, beleza, você vai treinar, aquilo dali vai ser consumido normal. Seu corpo precisa, às vezes, disso. De
de algo prazeroso. E prazer é isso mesmo. Pode ser uma atividade física, pode ser um alimento. Uhum. Então a Isso gente é pode bom. comparar que as pessoas que gostam de fazer exercício, até porque o organismo da gente produz mesmo endorfina quando a gente está fazendo alguma atividade física, seja caminhar, seja nadar, seja fazer exercício, seja dançar, produz mesmo, né? Então, e isso pode ser visto como prazer. É claro que assim, excesso de tudo é ruim, até de água excesso é Sim. ruim, né? Sim. Então, é só a gente fazer de uma forma regrada. Agora, deixa eu te pedir, que a gente já está quase com 1 hora de bate-papo, passa muito rápido. Dá algumas dicas aí pra gente de algumas coisas tranquilas de fazer, já que a gente passa a maior parte do tempo, né? A gente está no nosso escritório de frente para um computador, para um celular, para um laptop, seja lá o que for, para essa telinha quadradinha, né, nesta posição, às vezes com o ombro assim, às vezes com o ombro numa postura, né? Às vezes encostado só um pedaço das costas, sentado num banquinho. Eu tô aqui com uma cadeira, eu tenho uma cadeira aqui atrás. Dá umas dicas aí pra gente poder, algum exercício que assim, gente, assim, só tenham cuidado, porque doeu, para. Né? Sim, essa coisa de tem que fazer respeitem o assim, limite do corpo. tá doendo, assim, eu não consigo. Este movimento aqui, dá pra vocês verem? Com essa mão ele fica direitinho. Com essa mão ele não fica. Se vocês olharem, meus dedos estão pro lado de lá, porque meu pulso é quebrado. Então, assim, não adianta eu querer fazer o dedo aqui, que já. Então, assim, respeitem o corpo de vocês. Então, a Carol vai dar as dicas, mas assim, aspas, aspas, aspas e cuidado. Essa primeira dica que você deu foi ótima. Respeita o limite do corpo. Não queira colocar o pé lá na cabeça se você não consegue, pelo amor de Deus. Não façam isso. Eu vou falar as dicas que eu falo pra... Caiu. Gente, desculpa, é que caiu com a ventaninha a planta dentro do tanque. Eu não tenho como te ajudar agora, filho. Desculpa. Aí ele tá me mostrando o vaso vazio porque a planta caiu dentro do tanque. Não, mas que bom que tá dentro do tanque, pelo menos dá. Ai, meu Deus. Tá dá pra pegar. Não, depois eu vou dar até uma olhada no meu pequeno filhotinho que surgiu ontem. Olha isso, Marta, eu resgatei um bem-te-vi. Eu não, na verdade, meus pais. Caiu do ninho. Aí eu levei hoje ele na veterinária para poder dar papinha, para poder ver os cuidados direitinho para ele. Aí ele tá lá na caixinha, lá fora, na área. Tem que dar uma olhada daqui a pouco, se ele ainda não caiu da caixinha. Eu vou dar uma olhada, Mas as dicas. A primeira dica que eu sempre dou, Martinha, que fez aula comigo de alongamento, é: quando a gente acordar, não sejam igual o Conde Drácula. Lembra do Conde Drácula? Que dorme assim, aí acordou, levanta da cama, levanta já na abdominal, né? Gente, não. Reserva. A melhor coisa, ironicamente falando, que foi inventada pelo homem, foi o soneca. Mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Eu falo isso porque eu também uso soneca, mas eu tento programar para muito antes do que realmente eu tenho que levantar. Mas não levantem direto. Entre aspas, percam o tempo, mesmo na cama. O despertador tocou, abre o olho, encara o teto, vai mexendo o corpo devagar. Literalmente o seu corpo grita pedindo um alongamento. E esse tipo de alongamento eu não direciono porque eu falo, é um espreguiçar mesmo. Seu corpo ele vai falar, estica a perna, estica os pés, estica o braço, mexe a perna flexionando assim, né? Esticando e dobrando, mexe o pescoço, alonga para um lado, alonga para o outro, abre o olho e pisca forte. O seu corpo ele vai falar, cada pessoa vai pedir algo mais específico. Porque a gente passa, na pior das hipóteses, 4 horas deitado,
numa mesma posição. Isso estou falando para pessoas que dormem pouco. Porque o ideal é de 6 a 8 horas, né? A gente passa 8 horas deitado, com a gravidade atingindo o nosso corpo por inteiro. Para de repente a gente estar assim. Muda então, muito rápido, né? E outra, a gente está 8 horas parado, com a musculatura parada. O que está mexendo são os nossos órgãos vitais. O nosso músculo mesmo, ele não está em movimento como está no dia a dia. Então é normal as pessoas às vezes ter contratura, ter torcicolo, ter isso e aquilo, ter formigamento por causa disso, porque ela não simplesmente alongou. E eu não estou falando alongar de esticar e colocar... Não, alongar de ativar o corpo. A gente precisa ativar o corpo. A gente precisa tratar o nosso corpo como se fosse um carro. Eu brinco que é isso. Nosso corpo, para quem gosta de carro, nosso corpo é igual um carro. O carro, quando ele fica muito tempo parado, sem ligar, de vez em quando você não precisa ligar para poder a bateria não descarregar, para não juntar gasolina e tudo mais. Você precisa ligar o carro de tempo em tempo. Então, principalmente carro velho, que você precisa ligar e deixar esquentando. Né? Que tu liga se for um álcool, ali... então lascou. Exatamente. Precisa esquentar o carro. Nosso corpo é igual. A gente está 8 horas, é muito tempo do nosso corpo parado, a gente precisa esquentar o nosso corpo para ele começar o dia. Segundo, não deixem de tomar café da manhã. Porque quando a gente acorda, muitas das vezes, é a minha opinião de Caroline, tá? Não é um guru falando. Não, nutricionistas vão falar muito melhor, mas é a minha visão e é o que funciona muito comigo, é o que eu penso muito, tá? O nosso corpo, e também é muita, eu vejo muito como uma filosofia oriental, né? Com relação à China, Japão e tudo mais. O nosso corpo, ele é igual um carro na reserva. Ele tem, às vezes, gasolina para ligar, mas ele não tem gasolina para suportar ao longo do dia. Então, o café da manhã é a primeira dose de gasolina do seu dia. Que você vai consumir para você poder chegar ao longo do dia. Então, você acordar e não comer nada, só trabalhar, é um fato que isso não vai te fazer bem. Não vai fazer bem nem para o seu psicológico. Porque se você for parar para reparar, como é que os orientais fazem? Café da manhã, parece um almoço. E ao longo do dia eles vão diminuindo a porção. Porque eles falam, a refeição principal é o café da manhã, porque você tem que ter energia para gastar ao longo do seu dia inteiro. E no final do dia é uma refeição só para você conseguir dormir. Para ter energia para o seu corpo, porque o seu corpo precisa de energia para dormir. Mas você come, óbvio, gente, eu tô falando come, tipo, bastante de quantidade, de frutas, de tudo, coisas saudáveis. Eles comem literalmente de manhã legume, bolinho de legume, tudo isso. Como se fosse o nosso almoço, eles comem no café da manhã. Então, um bom café da manhã e ao longo do dia, sempre que possível, a gente tem o hábito de, principalmente quem trabalha muito em casa. Eu vou deixar a garrafinha aqui do meu lado porque eu vou beber água o tempo inteiro. Evita. O ideal é... Você tem que levantar, né? Levanta, vai andando para beber água, volta, sentiu vontade do banheiro, levanta, vai até o banheiro, volta. Porque isso você vai fazendo com que o seu corpo circule. Caramba, mas eu tô em reunião, eu não posso sair da frente do computador. Não tem problema, eu tô sentada aqui. Põe a cadeira pro lado, que até caiu aqui minha cadeira, e caiu o resto das coisas. Mas põe a cadeira pro lado, dá uma alongada, agacha, levanta, mexe a câmera um pouquinho. E a reunião é no máximo de 2, 3 horas, né? Ninguém fica 8 horas numa... A maior parte das pessoas não ficam 8 horas na frente de uma reunião. Tem gente que fica reuniões enormes, né? Não, mas... E muita gente que hoje em dia está trabalhando de casa, algumas pessoas
usam fone como a gente está usando aqui, né, com fio, mas tem muita gente que tem aquele fone que é para carregar, que é carregável. Então você consegue, Uhum. e nem sempre reunião é com vídeo. Às Sim. vezes é só o áudio. Então dá para você se afastar e puxa a perna lá atrás, deita no chão e põe as pernas para o alto e finge que está andando de bicicleta. Faz movimento mesmo, vê o que o seu corpo está pedindo. Mexe o pescoço, que é importantíssimo, porque você fica travado aqui. Alonga o pescoço, balança de um lado para o outro. Um outro exercício muito bom, que todo mundo, né, tá habituado com o de puxar, certo? Para poder alongar. Empurra, para você fazer força. Palma da mão, empurra o pescoço. A mão Empurra a faz sua força mão. contra e você empurra com a cabeça, né? Isso, que é para você justamente fazer o movimento de força, de contrair um músculo. Para Uhum. você poder ter ele forte e resistente para manter a sua cabeça. Isso é muito importante. Poucas pessoas fazem. Poucas pessoas fazem. E a Quem gente faz acaba. por conta da dança, né? A gente tem que fazer É, para a ganhar dança a a gente coisa mexe do pescoço. muito. É, a gente mexe muito, então a gente acaba aquecendo muito essa região. Mas tem muita gente que não faz, só alonga. Uhum. Né? Só alonga, mas não tem movimento de Não força, de tonifica, né? fazer. É em todas as direções, tá, gente? Pro lado, né, lado direito, mão direita, empurra a cabeça pro lado direito, empurra pro lado esquerdo, põe atrás da cabeça e para trás e Uhum. põe, né, aqui ou aqui, como eu achar melhor, e para frente, empurrando É para legal. Esse eu não frente. conhecia, não. Esse é Esse é legal. a, sabe quem eu já tinha escutado e tudo mais, mas sabe quem passa muito esse exercício? A Luciana, Luciana Midras, minha sócia, professora de dança do ventre também. Quando vai fazer rally de Iraque, são Esse da folclóricos que... cabeça, assim, eu não fazia com força, eu fazia um movimento Não, não, mas para ela faz como soltar. aquecimento. Ela faz como Sim. aquecimento. Quem passa, é que ela fala, ela aprendeu com o Gamal, que é um egípcio fisioterapeuta, maravilhoso, bailarino fisioterapeuta Gamal, Gamal Safe. E ele passou justamente isso para poder você fazer esse movimento para aquecer no sentido, né, de ativar o músculo Uhum. para quando você fizer os movimentos de rotação, que esses dois folclores exigem muito, você não ter contração, você não ter Ah, torcicolo legal. ou diminuir pelo menos o torcicolo. Ah, tem um aqui, Legal, ó. entendi. Bebo água antes de alongar e depois de levantar da cama. É recomendável? Beber água é sempre muito bom. Beber água não significa substituir comida, né? Comida também é importante. Mas o que eu gosto de fazer que às vezes a minha cabeça, para entender para minha cabeça se é fome ou vontade de comer, que também tem isso. Eu bebo água. Se não tá na hora da minha refeição corriqueira, eu bebo água. Muitas das vezes é vontade de comer. E aí eu bebi água, me hidratei e aí passa a vontade. Essa parte de comer ou não comer é meio complicada. Assim, eu tenho uma amiga que ela fala de jejum intermitente. Eu morro de rir com ela porque Eu não me adaptei. eu acompanho ela no Instagram. É, ela tem um trabalho muito sério. Não é, jejum Uhum. intermitente não é morrer de fome. Eu aprendi isso, Não, que para mim não tem. jejum era morrer de fome, não é. Não tem É umas um negócio regrinhas aí. sério. Ela estuda, ela tem uma especialização. Eu agora não sei de cabeça a especialização, mas assim, é uma coisa séria, não é a bagunça, não. Não é lá, não é bagunça. Então, assim, a coisa que você falou do café da manhã é muito de corpo para corpo. Sim. Por exemplo, Por eu isso que eu, gosto por isso muito que eu de. quero repetir que é comigo. Eu, Assim, Caroline, penso assim. Não sou nutricionista. Pessoas que são eu gosto nutricionistas, elas muito. vão fazer de acordo com a pessoa. Sim, eu gosto muito de fazer pilates de manhã ou alongamento de manhã, sem nada. E depois é que eu vou, com toda calma, tomar meu café. E aí, assim, o meu dia começa assim, eu tomei o meu remédio de pressão,
tomei alguma coisa, bebi uma água e vou pro Pilates. Né? Ou para alongamento. Aí quando acaba, que assim, Pilates em casa é meia hora, no máximo 40 minutos. Né? Alongamento às vezes um pouquinho mais, porque aí eu me forço um pouquinho mais, porque alongamento eu faço meio que sozinha. Né? Eu aprendi com a Carol algumas coisas, e quando não tenho Pilates eu faço alongamento. É isso aí. E aí depois é que eu vou tomar café. Nos outros dias que não tem isso, assim, vou fazer feira. Aí não, aí acordei, sentei, tomei meu café, porque eu preciso sim, tá com mas é aquela, cheio você para se essa sente tarefa. bem. Sim. Então, e eu falei com a isso que nutricionista, ela disse que não tinha grandes problemas. Então, eu não podia estar assim, 12 horas sem comer e vamos malhar. Vamos pegar pesado. Isso o meu é o principal. corpo não aguenta. Mas assim, um pilates, um alongamento, uma coisa mais leve, permite. O meu corpo permite, que é a coisa do despertar o corpo. No pilates, no alongamento, eu estou despertando o corpo. Sim. Mas por isso não que dá eu para falei fazer que é uma uma aula de dança sem tomar café. Aí não dá. Correr 10 quilômetros, fazer uma trilha, hora e meia de aula. Andar de bicicleta, não dá. Não, então Mas por isso que eu falei assim. Então, por isso que eu falei, o que eu falei é uma questão que eu, Caroline, faço junto com a minha nutricionista, porque eu, Caroline, não aguento fazer jejum intermitente. Carol, você já tentou? Já. Eu não aguento. Eu sou o tipo de pessoa que, literalmente, eu começo a sentir fome, eu fico de mau humor. Muito mau humor. A ponto de, a Marta me conhece, sou sempre alegre, sorridente, fazendo piada. Se eu começo a sentir fome, eu fico séria. Eu não respondo, eu começo a dar resposta seca. Ah, Caroline, tudo bem? Aham. Todo mundo repara na minha cara que eu tô com fome. Então, eu, Caroline, não consigo fazer. Eu preciso, às vezes, e às vezes, tipo, é uma fome que é porque eu sou viciada em café. Então, é uma fome que, às vezes, se eu tomar um café, alguma coisa assim, dá para dar uma segurada e eu consigo manter mais alguns momentos, algumas horas e tudo mais. Mas tem fome que, se eu não comer, não vai passar. É igual mulher quando tá com cólica, se não tomar remédio não passa, é isso. E a gente sabe quando chega no nosso limite de fome, de sede. Por isso que eu falo, o bom da atividade física e o importante que a gente tem que ter da atividade física é o fato da gente conhecer o nosso corpo. Isso é o principal. Principal. A gente precisa conhecer o nosso corpo. Conhecer literalmente de todas as maneiras. E conhecer quando o nosso corpo... Por que eu consegui emagrecer ou não consegui emagrecer? Por que fazendo tal atividade eu me sinto bem, tal atividade eu não me sinto bem? Se eu me sinto melhor fazendo atividade de manhã ou atividade à noite? Porque existem pessoas que são diurnas e existem pessoas que são noturnas. Então, às vezes, você ama a musculação, você só está fazendo no horário errado. Então, outra dica das atividades é isso. Você é uma pessoa diurna ou você é uma pessoa noturna? Seu momento de inspiração, de criatividade é de manhã ou é de noite? Você se sente mais disposto de manhã ou de noite? Então, tudo isso influencia e tudo isso é conhecimento. A gente precisa se conhecer. Nosso corpo, a gente precisa ouvir o nosso corpo. Eu tenho uma orientadora de meditação que ela fala que meditar não é você estar parado na pose de Buda e não. Você pode meditar lendo um livro. Você pode meditar ouvindo uma música. É aquele momento que você tem de você com você mesmo. E a atividade é isso, é autoconhecimento. A todo momento fazendo qualquer atividade física, você está conhecendo o seu corpo. Vou dar um exemplo na dança do ventre, né? A todo momento, principalmente alunas de iniciante, conforme a gente vai passando o movimento, elas ficam assim, nossa, eu não imaginava que era assim. Nossa, eu não imaginava que eu conseguia fazer isso. Eu nem pensei que isso existia. Nossa, meu corpo consegue fazer isso. É isso. Você o tempo inteiro está... E mesmo assim,
Você passou aquele movimento. Conforme ela vai treinando, ela vai entendendo que se eu dobrar mais o joelho, ele vai mudar de um jeito. Se eu esticar mais o joelho, ele vai mudar. Se eu contrair mais, ele vai mudar de novo. Se eu relaxar, ele vai mudar. Se eu abrir a perna, se eu fechar a perna, se eu der um passo para frente, se eu der um passo... A cada movimento que você faz é uma nova descoberta do seu corpo. E isso vai levar a uma nova descoberta. E se eu juntar o movimento A com o movimento B, como é que fica? E se eu juntar o movimento A ao movimento B com andar? Ou com giro? Então, é isso. Você vai se descobrindo. Exatamente. Por isso que eu brinco falando que a gente é uma eterna criança, porque a gente está eternamente descobrindo coisas que a gente pode fazer que a gente não faz ideia que o nosso corpo é capaz de fazer. Que a gente é capaz de produzir. Eu fui uma feira na semana passada, no outro final de semana, sem ser esse que passou o outro, né? Eu fui lá no Tijuca e tinha umas ciganas. Aí, cigano, dança do ventre, você vai bater papo. Lá fui eu tagarelar com a mulher, né? Aí ela tava falando que ela tava querendo fazer dança do ventre. Ela é da Praça da Bandeira, até indiquei uma professora que foi minha professora, que tem ali na Tijuca, que eu acho muito boa. E aí ela... Ui! Caiu meu celular. Opa! Oi. Tá aí todo mundo? Eu tô aqui. Então vamos lá. Caiu aqui, vou ficar segurando. Aí ela tava falando, aí a gente tem um movimento que a gente faz, que a gente bate o quadril faz assim, tá? Ele faz assim, né? Você imagina um quadril de escola de samba, que é o chine. Aí ela tava falando, eu não consigo fazer isso, dói tanto a minha coluna. Aí eu falei, opa, para tudo, não faça mais. Não tenta fazer sozinho em casa, porque você está fazendo errado. Sim. Aí ela ficou olhando pra minha cara e falei, eu não ia fazer um shimmy pra ela ver no meio. Vai vendo. Aí eu falei pra ela, olha só, shimmy não mexe coluna. A coluna vai mexer porque, claro, você é um organismo, consequência. Né? Não tem como eu mexer a cabeça e as minhas orelhas não irem juntas, por exemplo. Mas você está fazendo errado. Aí ela ficou olhando a minha cara, ela falou, eu falei, para de fazer, porque ela estava fazendo aula sozinha, pegando vídeo, né? Aquelas aulas de vídeo. Aí eu falei, gente, por favor, não façam isso. Sempre consultem. Pergunta para um professor. Eu falei, mesmo que você não vai fazer aula, entra sempre no site da professora e pergunta. Porque assim, alguns vão dizer, não vão responder como alguns não vão. Desculpa, que eu estou botando de novo no tripé. Alguns não vão responder, alguns não vão responder. E tudo bem. Aí você pergunta pro próximo. Mas assim, tenta cuidar da sua casa, que é o seu corpo, porque dá ruim. Dá muito ruim. Sim. Sempre que você for ver qualquer pessoa passando vídeos de atividade física, de alongamento dentro de casa, se você está fazendo um movimento, foi o que a Marta falou, se você está fazendo um movimento e você está sentindo que aquele movimento está estranho, às vezes não precisa nem literalmente estar machucando, mas você sente que está estranho, que você não está fazendo ele correto, para e pergunta para um profissional, sem vergonha nenhuma de perguntar. Para e pergunta para um profissional. Foi o que a Marta falou, podem ter profissionais que vão falar assim, você quer essa resposta? Me paga. Beleza, vai pro próximo. Vem fazer aula comigo que você descobre, mas vai ter profissional que vai explicar, não vai te explicar detalhadamente, mas vai explicar. Exatamente. É que nem esse exercício aqui. Aí eu tô fazendo esse movimento e tá me doendo aqui embaixo. Opa, tá errado, tem que doer aqui em cima. Exatamente. Vamos tentar. Não adianta eu puxar a cabeça e doer a coxa. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Então, assim, sempre consultem. Quando a gente tá com dor de dente, a gente não vai no dentista, ninguém pega tutorial no YouTube para poder saber como é que arranca um dente. Então, a atividade física também tem que ser a mesma coisa. Se você está fazendo uma atividade física que está com dificuldade, procura um profissional. Carol, eu tô com uma dificuldade na musculação. Procura um profissional que seja da área de educação física, um personal. Carol, não conheço ninguém, conheço da dança. Vai na dança e pergunta, olha só, tô com a dificuldade X. Às vezes a pessoa da dança consegue te responder. Às vezes não, vai falar assim, olha, eu não posso, mas eu conheço esse aqui que vai te ajudar. Às vezes é isso, um vai indicando o outro.
e não faça, assim, não é que você não faça aula em vídeo. É assim, eu nunca fiz Pilates, por exemplo. Vou inventar de fazer, vou baixar o vídeo da sei lá quem, ensinando Pilates e vou fazer. Assim, não faz isso, pelo amor de Deus. É isso que a Carol está tentando dizer, não faz isso. Porque se você já faz Pilates, você já tem uma noção do como é que funciona. Conhecimento. Né? Se você faz dança, você já tem uma noção de como é que funciona. Neste momento que a gente não está podendo ter contato, você pode estrumbicar teu corpo. E aí, em vez de você pagar o personal, você vai pagar um ortopedista, entendeu? Ou pior, né? Vai parar no médico e vai ficar lá de gesso, porque acontece mesmo, gente. Assim, não é brincadeira. Gente, a gente às vezes negligencia. É só um exemplo. É só uma caminhada. Tem gente que caminha errado, que pisa errado. É só uma caminhada. Mas tá me dando canelite, né? Que é aquela dor que fica bem na canela. Mas por que tá te dando canelite? Pode ser seu tênis, pode ser a sua forma de pisar, pode ser como você tá andando, onde você tá andando, o tempo que você tá andando. Pode ser alguma condição física sua. Porque, por exemplo, muita gente, quando eu falo isso, tem gente, eu juro pra você, é porque, né, a pessoa estuda não sabe, mas tem gente que não sabe que existe um músculo na canela. Sim. Eu não sabia, tá vendo? Existe. Justamente essa parte aqui gordinha aqui na frente, porque tem a canela, né, aqui, que é bem duro, aqui do lado. É um músculo aqui. Não é a panturrilha, a panturrilha é só atrás. A pessoa joga na cara da gente que ela é flexível, né? Mas tá bom, valeu. Gente, acho que vou encerrar agora, porque eu fiquei deprimida agora, tá? Ó, o Leandro tá aqui se rasgando de rir com a gente. Ele até perguntou qual é o teu signo. Acho que você é Gêmeos, não é? Não, eu sou Capricórnio. Capricórnio. Eu sou Mas Capricórnio. tem tudo pra ser Gêmeos. Não vai ficar tá errado. Nasceu no data errada. Eu sou Capricórnio com ascendente em Câncer. Tudo a ver uma coisa com a outra. Mas... Tudo a ver uma coisa com a outra. Eu só não sei as outras coisas. Esses dois eu sei, que é o signo e o ascendente eu sei. Agora, é o Marte, Vênus, né? Do mapa astral eu realmente não sei. Mas é esse musculinho que dá a canelite. Que é o tibial anterior. Pode ser só por você não saber. Pode ser porque você não tá andando direito, né? Ou porque o teu tênis não é apropriado. Ou a falta de alongamento. Você simplesmente alongar ele, você trabalhar ele de uma maneira melhor. Acontece muito. Porque todo mundo fica se perguntando, cara, mas como é que pode? A minha canela tá doendo, é só osso. Não, tem músculo ali. Tem músculo, é ele que faz justamente a força para o seu pé fazer o flex. Né? Para o seu pé fazer isso aqui, ele tá assim, para o seu pé fazer isso aqui, é o músculo. É o músculo da canela. Eu não sabia disso, não. Pois é, ele que faz esse movimento. Então, de repente, alguma forma de você estar fazendo esse movimento, você está fazendo a contração de um jeito que está te doendo. Pode ser por fadiga, por você não estar habituado a caminhar e o seu músculo não é resistente o suficiente para isso. Pode ser uma série de coisas. Então, assim, você precisa investigar por quê. Por isso que eu falo da importância de, pelo menos, consultar um profissional. No mínimo. Você precisa consultar o profissional. Entendeu? Por isso que eu falo, eu vou fazer exercício, eu vou pegar a cadeira. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com os movimentos e os objetos que você pega em casa. Sem antes ter uma checagem ou um profissional te indicando. Porque tem pessoas que realmente dão aula online que pensam na pessoa iniciante. Então, assim... ela vai te falar todo o preparo antes. A gente vai usar a cadeira. Olha, é importante que a cadeira seja assim, assim, assim. Verifica se a cadeira não tem... Porque cadeira tem várias alturas, né? Exatamente. Verifica se a cadeira ela tem um encosto assim, se a cadeira é acolchoada ou não é acolchoada, se ela é reta ou se ela não é reta. Verifica se o piso escorrega ou se não escorrega, porque você vai precisar ficar numa posição X.
Então, assim, Ó, tem falando aqui que em dia de faxina o músculo da canela dói muito. Tem que botar tênis. Tá fazendo ou alguma então, coisa errada. pois é, ou então de repente pode ser isso mesmo, a falta de alongamento. Gente, atividade física é importante você alongar antes e após a atividade. Não esqueçam isso. Antes da atividade física, o alongamento não necessariamente, é o que eu falo, não necessariamente aquele alongamento de puxar tudo, mas alongar de você ativar o seu músculo do tipo, olha só, vou exigir de você agora uma faxina, coisa que ninguém faz. Ninguém faz, vai Ninguém faz com faxinar. vontade. Não, Sorrindo. e ninguém se alonga antes de uma faxina Não. pesada, e ninguém se alonga depois de uma faxina pesada. Eu até lembro de Ninguém. fazer depois, Carol, eu lembro. Porque aí o músculo tá doendo, aí Tá, eu lembro de cuidar ele tá dele. berrando, pelo amor de Deus, me põe de volta no lugar. Aí eu faço. Fico com as pernas pra cima, lá quase 20 minutos, encostada na porta, fico deitada no chão com a coluna tentando botar o mais reto possível. Eu faço. Pois é. E assim, gente, é importante mesmo, não é um alongamentozinho também xoxo de 2 minutos, não. Cara, 20 minutos, 15 minutos, vai lá, alonga, puxa daqui, puxa dali. Se você tiver, de repente, no final, no caso, uma toalha que você possa para poder auxiliar no alongamento, porque de repente a pessoa às vezes não tem a flexibilidade para chegar até o pé, por exemplo. Pega uma Eu toalha comprei, para eu comprei por conta da pandemia o famoso Teraband, que é aquela fita TheraBand, de a fita elástico que elástica. é Ou então até uma fita de resistência do mesmo, que não seja roupão, a do elástica. roupão, A aquela do fita do roupão é perfeita. Eu usei roupão, muito a do roupão, daquele fita do roupão de toalha, roupão. tá, galera? Do roupão Quem de tem seda não funciona muito não, hein? Tem que ser o de é, toalha, aquele é atoalhadinho. faixa também de luta, quem tem algum filho que de repente fez Kung Fu, Sim. Karatê, Judô, também aquela faixa ela também é resistente, que é de pano, né, que é um pano mais Uhum. grosso, então dá para usar meu material de trabalho. Mas é importante o alongamento pré-atividade. Eu vou até falar mais, não vou dizer nem atividade física, é pré-atividade prolongada. Atividade física, trabalho. Ah, vou ficar muito tempo sentado. Filho, então alonga suas pernas, alonga sua coluna, porque você vai ficar com a sua bunda quadrada. Então, porque às vezes é uma reunião que vai demorar muito tempo. Uhum. Terminou essa reunião? Levanta e alonga de novo. Ah, mas eu só tenho mais 5 minutos para a próxima. É os 5 minutos que você vai ter para alongar para sentar de novo. Eu fiz um workshop logo no início da pandemia com o RH da Johnson, um dos RHs da Johnson, né? E ela falou uma coisa muito legal, que você coloque no seu celular o despertador para de 1 em 1 hora, de 1 hora em 1 hora e meia, ele tocar e depois 5 minutos ele toca de novo. O que você faz nesses 5 minutos? Qualquer coisa. Você levanta, você estica, você vai na janela e olha para a casa do vizinho, vai fuxicar o que o vizinho está fazendo. Você vai ao banheiro, você bebe água. Aí voltou 5 minutos, você continua a sua tarefa com mais 90 minutos para fazer. Por que eu achei isso barato? E assim, é no celular, tá, galera? Porque assim, se você deixar por sua conta, você vai passar. Né? Vai passar Sim, o tempo de parar e vai passar o tempo de voltar. Que vai ficar lá vendo, fuxicando a casa do vizinho, vai ficar stalkeando o vizinho e vai esquecer de voltar para trabalhar. Então, assim, 5 minutos. Para quê? Para você. Os olhos, eles estão direto nessa tela aqui. Então, a minha distância é muito pouca. Quando eu olho sim. pela janela, eu tenho uma distância maior. Então, eu exercito a minha pupila, ela abre, ela fecha. Quando eu levanto, eu estou esticando os músculos da coxa, da bunda, para... Estou mudando a posição para ele não ficar, porque ele já está lá 90 minutos na mesma posição. E às vezes mal posicionado pra caramba. Se for que nem eu que senta fazendo um 4 com a perna fica formigando depois de 1 hora e meia. Né? Então, assim, eu achei muito legal. E como você falou essas coisas assim, parece engraçado, desliga a câmera e vai, deita no chão, pedala. Mas a gente tem que fazer isso mesmo, Sim. porque senão a gente não vai ficar
atrofiado, literalmente com o corpo duro, né? E não vai. E fora que a cabeça também vai ficar muito ruim, porque eu vou estar focada só na reunião, no trabalho, na Sim. meta, no que tem que entregar. Então, assim, é importante mesmo a gente ter atividade física não só para o físico, é para a mente Sim, também, né? Por isso sim. que a gente colocou, é um para o físico e para a mente, né? Exato, exato. Porque, por exemplo, ó, antes da pandemia, muitas empresas já estavam começando com a ginástica laboral, que era justamente Eu isso. É um fazia de tempo monte. que é um tempo que a própria empresa dá para os funcionários para eles fazerem uma atividade para justamente desassociar do ambiente de trabalho, melhorar físico, melhorar psicológico, e isso automaticamente melhora o rendimento do funcionário, né? Era algo que já estava crescendo muito e muitas empresas já estavam adotando. Isso é o ponto 1. O ponto 2. Todo mundo tem uma hora de almoço. E normalmente, para muitas empresas, o almoço não é dentro da empresa. Você saía, ia para um restaurante, ia para um shopping, ou ia para a pracinha com sua marmitinha para poder almoçar. Então você sai do seu ambiente de trabalho, por mais que seja com seus amigos de trabalho, mas você acaba falando de outras coisas, outros assuntos aleatórios. Então era um momento que você tinha para espairecer e que você levantava da sua cadeira para poder fazer uma caminhada curta que seja, mas você fazia essa caminhada. E outro, pré-pandemia, você tem horário para bater ponto para entrar e horário para bater ponto para sair. Então tinha regrinhas que, né, você tinha momentos certos para tudo. Quando chegou a pandemia e muitas pessoas trabalhando em casa, as pessoas não sabem mais delimitar horário de começar e horário de terminar. Poucas são as pessoas Almoça que sentada, fazem. né? Com o computador. Poucas são as pessoas que começam a trabalhar ou fazem 8 horas de trabalho. Pouquíssimas. Vejo muitas que começam a trabalhar 8 da manhã e só terminam 8 da noite. Fazem 12 horas. Fácil. Fácil. 8 horas. 12 horas de trabalho. 8 horas já acabou há muito tempo. E não ganham extra para isso. Também ainda tem esse detalhe. Né? Não é fazer 12 horas e tá ganhando extra. Não. Tá fazendo 12 horas pela empresa mesmo. E não é computado, porque você não... pelo que eu sei, né? Talvez tenha alguma empresa que já tenha isso, mas muitas empresas não têm o registro de tipo login e tá marcando ali a hora de trabalho. Algumas empresas têm, fechou 6 ou 8 horas, caiu o sistema e beijo. Aí você tem que, acabou. Mas Sim, mas a tem maior parte não. a maior parte não, deixa o funcionário trabalhar. E não tem mais essa de levanta para o seu quarto, onde é para você descansar, também é para você ter lazer, também é para você trabalhar. Não é todo mundo que tem a possibilidade de ter um quarto de escritório que vai para lá, trabalha, terminou, pode fechar o quarto e aproveitar o resto da casa. Não tem isso. Muita gente, a divisão é uma mesa de computador e uma cama. Saí daqui, fui para lá, vou descansar. Saí daqui, vou para cá, meu computador. O computador serve para o meu lazer, para o meu trabalho, para tudo. Então, assim, é bem difícil. Então, é importante, sim, você ter o despertadorzinho. Como é o que eu falei, nem sempre você precisa estar com a câmera ligada. Você consegue estar se alongando, ouvindo a reunião e, cara, vamos embora. Deixa o Uma coisa barco que eu achei rolar. legal, Carol, que me caiu, assim, caiu a ficha, assim, foi a carapuça, foi até o pé, né? Como eu faço uma coisa que eu amo, eu às vezes entro, hora, assim, tá 3, 4 horas da manhã, eu tô trabalhando. Assim, eu trabalho 14, 15 horas, facinho. O corpo sente. Aí eu assistindo uma live de crocheteiras, a gente falando, a menina falando, não, eu adoro, eu fico fazendo. Aí a pessoa que estava na parte de cima da tela, né, virou e falou assim, só que você lembra que o teu corpo reclama, então você tem que parar. Ou seja, a regra lá da menina de 1 hora, 90 minutos, 5 minutos, serve para mim, serve para a Veima que está aqui, serve para a Clarice, serve para as empreendedoras, servem para as artesãs.
não é só para quem trabalha em home office, não. Serve para Quando ela todo falou mundo. isso, sabe aquele torta na cara? Pá! Aí eu falei, caraca, é isso mesmo, né? O Porque é o corpo momento sente. para você. É o momento para você. E o E eu fato tenho de que você... fazer os exercícios, mesmo que assim, cara, eu tenho uma preguiça danada de levantar e fazer, mas assim, esse aí eu me forço. Depois que eu começo a fazer, vai embora, né? Que a Aí vai no endorfina embalo. começa, aí fica bom. Mas o primeiro momento de pegar o tablet, trazer para a sala para fazer, assim, eu enrolo uns 15 minutos. Eu fico naquela, não, então tá, não dá, não vou ter Mais que fazer. tarde. Mas não, tem sempre uma urgência na frente. Né? Ainda mais em casa, porque tem urgência, assim, não, Sim. porque tem que lavar a louça, até lavar a louça passa às vezes na frente do Pilates. Né? Então, assim, serve tanto para quem trabalha sentado 8 horas, 10 horas, 12 horas, mas para mim, que sou artesã, para quem trabalha, que é MEI, assim, que é equipe, né? Estipula o horário e obedece o horário. E se você não consegue, amigo, é celular. Eu ponho o celular para Sim. respirar, para fazer aquela respiração consciente. Ele toca 3 vezes ao dia aqui para mim. Então, assim, eu coloquei agora Mas também é um momento, a para gente parar. precisa ter esse momento nosso. A atividade Uhum. física, ela é isso, ela é um momento seu. Por isso que eu falo que tem que ser uma atividade que você sinta prazer. Porque se você for começar a fazer forçado, facilmente você vai desistir. Facilmente. Você pode começar forçado fazendo um mês, vai. E olha que um mês, às vezes, eu estou sendo bem otimista. Mas você vai ter um momento que, na primeira pausa que você der, vai ser difícil voltar. Não volta. Não volta. Vai ser muito difícil voltar. Muito difícil. Já uma atividade que você gosta, na primeira pausa, você pode demorar um pouquinho às vezes, mas você volta, porque é o que você faz, que você se sente bem. Às vezes você se sente bem por causa das pessoas. Uhum. Ok, ok. Isso é importante também. O meio que você está fazendo atividade também é importante. Porque às vezes a pessoa não gosta de musculação. Mas, cara, tem um grupo que faz ginástica no horário X que é sensacional. Então vai naquele grupo de ginástica, naquele horário X. Então a gente tem que sempre pegar isso. Pega pelo físico, pega pelo social. E isso, nossa, isso ajuda demais. A atividade física, ela tem que ser prazerosa. Não adianta. A atividade física é associada ao prazer, não só pelos hormônios que é liberado, mas por isso, é o bem-estar, é o momento que você tem para você, de você fazer aquilo diferente do que você faz no seu cotidiano. Gente, uma coisa engraçada, quando, né, eu ia pro Maracanã direto com a minha irmã para assistir os jogos do Flamengo, que é uma pessoa bem viciada em futebol, em Flamengo, era muito engraçado que minha irmã trabalha a semana inteira, agora não porque ela tá trabalhando em casa, né, mas a minha irmã trabalhava a semana inteira de calça jeans. Quando ela ia pro Maracanã, ela botava a calça de lycra. Eu trabalho a semana inteira de calça de lycra. Quando eu ia pro Maracanã, eu botava a calça Vocês jeans. cansadinhos. Trocava a personalidade, né? Aí a minha irmã, mas tá um calor do inferno. Eu falei assim, me deixa, eu não aguento mais usar essa bodega dessa calça que eu uso a semana inteira. Não quero usar essa É calça, eu uso a semana verdade. inteira essa calça. Me deixa usar minhas calças jeans, que eu me sinto bem. Tá calor? Tá, mas eu vou com a calça jeans. Ô, Carol, a carapuça não serviu só pra mim, não, tá? A Clarice botou que ela tá trabalhando até agora. Mas Clarice faz artesanato. é importante a gente estipular, por mais prazeroso que seja, mas é muito importante a gente estipular um horário de trabalho, porque muitas vezes não é só o prazer, é a necessidade do trabalho. A gente precisa estipular o horário de trabalho, a gente precisa estipular o horário do lazer. A gente não faz isso quando... Nossos pais não fizeram isso quando a gente era criança, e muitas mães não fazem isso com o filho. Você tem que estudar, hora do videogame, você tem um tempinho pro videogame, mas também tem que estudar, tem a hora do estudo. É isso, a gente tem que tentar manter isso na nossa vida, porque senão ou vai ficar só lazer ou vai ficar só trabalho.
Mas ela se redimiu aqui, que ela falou que ela ama o Pilates, ela faz aula de ritmo. Faz mesmo, porque eu vejo às vezes, ela posta nos stories, Ah, ela fazendo aula de ritmo. então, é isso aí. É muito importante a gente fazer atividade física. A atividade física, ela é para tudo. Para o corpo, para a mente, para o social. Eu tô de amarelo hoje de propósito, né? Que é o Setembro Amarelo. Então, a atividade física, ela também vem para isso. Ela vem como um recurso para pessoas que precisam, por causa do psicológico, de depressão, de uma série de coisas. A atividade física, ela também vem como uma forma de você diagnosticar essas pessoas que ajuda muito profissionais que estão, principalmente, é muito engraçado que assim, a gente fala que a mente vazia é a oficina do diabo. Aquele velho ditado maravilhoso. E não é. Mente vazia, não existe mente vazia. Você está o tempo inteiro, sua mente está o tempo inteiro trabalhando. Trabalhando de alguma forma. A questão é, você tá focando no quê? Será que aquilo que você está focando não pode dar 5 minutinhos para você ter o tempo para outra coisa? E, gente, outra coisa que eu tô falando é família, é amigos, é tudo. A gente precisa ter o tempo para os nossos amigos. Parar para ler um livro, né? Parar para ouvir uma música, parar para lavar uma planta, né? É um tempinho mesmo pra gente. Carol, a gente fala pra caraca, já estamos aqui a 1h40. Só pra gente fechar, pro pessoal que tá durebodasilva.com.br, o que você aconselha como atividade física? Eu sei que tem um projeto da Unimed que eu acho muito legal, só que assim, são 3 ou 4 profissionais, então abre, em 2 segundos acaba. Sim. Né? Você conhece algum outro projeto, alguma coisa que você possa indicar? Algum aplicativo? Então, eu particularmente estava tentando ver, tem um profissional, Bernardo Velasco. Ele faz uma coisa mais voltada mesmo, 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos todo dia. 7 horas da noite que ele faz as lives dele. Então, assim, e ele faz com coisas de casa, eu acho bem interessante. Mas não faz com coisa de casa, tipo, você tem que comprar o peso X. Não. Você vai pegar o seu quilinho de arroz, quilinho de feijão, vai usar ali, ele explica bem explicado, né? Então, eu acho que já é um começo. Eu acho que a caminhada, eu sempre recomendo. E caminhada assim, gente, anda, vai. Quem tá perto da praia, que puder ir pra praia, caminha, põe o tênis, põe alguma coisinha, vai caminhando. Se quiser, alguma põe praça metas. Que tenha perto de casa, né? Pega uma praça e põe metas. Eu vou até ali, vou voltar. Vai caminhando. Caminhada é sempre muito interessante. E atividade dentro de casa é isso. Tentar alongar, manter um alongamento, manter o corpo em movimento, que é muito importante. Uhum. E pergunta, mas tudo. Pergunta pro profissional, isso é importante. Tá com dúvida? Até esse Bernardo mesmo que eu falei, Bernardo Velasco, o nome dele. Manda mensagem, pergunta. Não é ele, conhece um outro profissional que faça algo parecido? Pergunta. Tô com dúvida nessa atividade, nesse exercício. É recomendado para mim? Não é? É muito importante. A gente tem que perguntar mesmo. A gente agora a internet, o seu Instagram e tudo mais, nos deu uma acessibilidade muito grande. Então vamos aproveitar para coisas boas, né? Uhum. Para perguntar, para poder melhorar. Isso é muito importante. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Deixa eu ver aqui. Também estou pegada nas encomendas até agora. Que adora caminhar. Clarice falou que adora caminhar. É isso, o caminhar é bom porque você acaba também, às vezes, vendo outras coisas, outras pessoas e sai da tela do celular, do computador, que de vez em quando é necessário. O Leandro está falando que ele faz pilates toda quinta. Então, isso aí, continua.
Continua. Pilates é muito bom, uma atividade muito Pra boa. galera que mora aqui na Glória Catete, passear no Museu da República, agora tá liberado, assim, não dá pra ir todo mundo pra lá. Mas, assim, dá pra você ir, assim, neste momento a caminhada é solitária, então com alguém da tua família, né? Não dá, vamos juntar a galera toda e vamos caminhar. Por favor, não façam Não, isso. não. Tô perguntando aqui qual é o Insta. É o Insta do profissional Bernardo. Se eu não me engano, é arroba, deixa eu comentar aqui, acho que é arroba Velasco Bernardo. Acho que é Velasco. Aqui. Eu posso colocar Coloquei. Colocou? Show. Coloquei aí. E também, no caso, esse é do pessoal dele. E esse aqui é da que ele tem, né? Ele vende aula e tudo mais, mas ele faz algumas aulas online mais curtas, mas ele também tem a parte dele de... Ele é ator, educador físico, é tudo. Então, assim, eu acho bem... Como as letrinhas não aparecem no vídeo gravado, é arroba Velasco, Velasco Bernardo, tudo junto, Isso. tá? Então, para você que está vendo esse vídeo gravado, pode dar uma olhadinha lá. E, Carol, obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Obrigada, pessoal, que ficou agora Obrigada pra ver. a você. Foi uma maratona, em 1h42, caraca! Yes! Maratona pra gente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Fique à vontade. Martinha. A vendinha aqui está aberta para sempre que você quiser voltar para conversar. Sim! Os amigos da Carol que não me conhecem, eu sou Marta, sou artesã aqui do Mimos da Marta. Eu trabalho com artesanato sustentável. Eu ressignifico, por exemplo, cápsulas de café que seriam descartadas, viram este brinco, por exemplo, é feito de cápsula, entre outras coisas. Se quiser conhecer meu trabalho, vou fazer um merchan aqui, @mimos.damarta. E se você quiser conhecer mais a Carol, ela também tem um @ profissional, que é @kroll, esqueci o resto. Kroll Oficial, né? Rangel Oficial. Kroll, Kroll com K-R-O-L, isso, K-R-O-L, Rangel Oficial. Vale a pena, é muito divertido. Além Ali eu dela coloco falar um de pouco de coisas de tudo. dança, tem um pouco de tudo, tem vídeo de dublagem, tem de tudo, gente. Vocês não imaginam, é muito legal. Vale a pena corpo acompanhar. e pra mente. É pro corpo e pra mente. Vale muito a pena, gente. Então, obrigada de monte. E fique à Beijo, vontade para vir Martinha. sempre que quiser, tá? Beijo. Vou deixar gravado aqui no IGTV. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Beijo.